Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje num dia de acontecimentos muito importantes, interessantes, que marcam também o início daquilo que poderíamos chamar de síndrome de abstinência psicológica, que começa a atingir os seguidores mais fanáticos, mais fiéis do ex-presidente da República, do inelegível. Isso porque, depois da euforia que eles experimentaram no domingo, a realidade está batendo às portas dessas pessoas. E elas estão começando a perceber que a realidade no mundo real é bem diferente daquela do mundo paralelo. O ex-presidente da República, logo mais, terá que ir pela 7ª vez a uma delegacia de Polícia Federal para prestar esclarecimentos de mais um crime. Ele praticamente está frequentando todo o Código Penal e o sistema penal brasileiro, de importunação a cetáceos, baleia, a pesca ilegal, até crimes de responsabilidade, crimes contra a nação, crimes de genocídio, crimes fora do nosso país. É um negócio impressionante. E isso só está começando. Ele ficou muito tempo protegido porque ele tinha imunidade, mas uma vez a imunidade caindo, agora a realidade vai ficar muito dura para a criatura, né? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, os últimos fatos, e também sobre o desespero que atinge o principal mentor da figura do inelegível, que está vindo para as redes fazer bravatas, fazer alguns desafios, mas será que ele vai ter como resistir a uma investigação mais minuciosa sobre o que ele tem feito no nosso país nos últimos tempos? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Gente, já somos quase 900 mil pessoas conectadas e inscritas aqui no nosso portal. Então, a todos vocês, muito obrigado, um abraço muito apertado e vamos seguir em frente. Bom, começando aqui com um editorial de um dos principais jornais aqui no nosso país, né, que espelha aqui o pensamento de grupos econômicos poderosíssimos, né? Que eles fazem aqui duas pancadas, uma em Bolsonaro e outra em Lula, né? Uma coisa assim para a gente refletir bastante, né? Numa parte do editorial, eles falam isso aqui. Eles chutam já um cachorro bem cambaleante, né? Um cachorro quase morto. Usar multidão contra a justiça mostra que Bolsonaro não muda. Não é tolerável numa democracia que ex-presidente use sua força política para atacar investigação sobre golpe. Então aqui a gente já sabe que o texto, né, do que trata, né, porque é aquilo que nós estamos vendo, uma ação permanente de descredibilizar a justiça, enfim, de destruir a democracia no nosso país, né, que não é a perfeita, mas é a que possibilita a gente, pelo menos, viver de uma forma civilizada. Tragédia Yanomami persiste apesar das promessas feitas por Lula. Então, a pancada aqui em Lula. Situação na reserva indígena continua dramática e mortes em 2023 aumentaram 6%. Olha, isso aqui não é questão panfletária, não. O governo federal tem que enfrentar essa situação e tem que resolver. Por mais difícil que seja, tem que mostrar ação. Só ficar mostrando a ministra Sônia Guajajara dando entrevista todo dia com um cocar diferente, isso não resolve absolutamente nada. Não adianta ficarmos no gerúndio, iremos resolver. Não adianta nem o ministro de Direitos Humanos nossos aqui ir para fora do nosso país, fazer discursos sobre situações graves que acontecem em outras partes do mundo e termos aqui dentro do nosso país uma situação absolutamente inaceitável. Isso tem que ser enfrentado. Se não está funcionando, pede para sair. Coloque alguém ali, tem uma pessoa que toda hora é citada aqui no nosso portal, né, o delegado Saraiva, que é um especialista na região. Quem sabe ele não poderia ser um bom nome ali para auxiliar ali no enfrentamento dessas questões, né? Não dá para a gente esconder o sol com a peneira. Se essa situação não for resolvida, o que a gente vai dizer? Ah, não deu, é assim mesmo, vai morrer todo mundo? Não. Tem que mostrar pelo menos um empenho permanente, uma luta permanente nessa guerra, porque senão vamos ter que escutar toda hora esse tipo de situação, não pela crítica política, mas pela situação humanitária, que a gente não pode aceitar, a gente não pode normalizar, a gente não pode considerar isso um fator que seja absolutamente imodificável, né? É uma questão aí, enfim, que está sendo levantada aí que a gente não pode deixar de comentar, né? Daí a gente entra aqui na síndrome que essa gente vai começar a experimentar agora. O inelegível
ele publicou um vídeo hoje nas suas redes, gente, que eu acho uma coisa extremamente agressiva à memória de todas as pessoas que ele ajudou a matar aqui no nosso país, né? Quando ele coloca o seguinte: Santa Casa de São Paulo, visita a senhora Miriam Lopes, que caiu de uma árvore na Avenida Paulista no dia 25, segunda-feira, 26 de fevereiro. Então o que ele faz? Uma senhora se acidentou lá na manifestação, e ele vai lá, bota um vídeo, né, com musiquinha, né? Musiquinha alegrinha, vai visitar a senhora ali, né? Nossa, mas que homem solidário, né? Gente, isso é uma calhordice, isso é uma infâmia, isso é uma agressão tão absurda dessa criatura que não derramou uma lágrima, não teve um ato de compaixão, de empatia, de solidariedade com as pessoas, com as famílias que morreram aqui no período da pandemia. Ele não foi em um hospital falar com o médico, falar com o enfermeiro, abraçar o motorista de ambulância, nada. Foram só atos para piorar cada vez mais as situações e com o beneplácito dos grandes veículos de comunicação. A gente tem que esmiuçar bem isso, gente, porque a figura do inelegível não foi colocada no centro das responsabilidades. É como se a gente tivesse sofrido aqui uma tragédia absolutamente inatacável, que não teria condição nenhuma de ter enfrentamento político, e nós não tivéssemos aqui no nosso país um responsável por coordenar a nação nesse enfrentamento, né? Bom, isso dá muito assunto aqui, mas é sempre importante a gente salientar isso, né? Então hoje eu estava dando uma olhada aqui em alguns assuntos relacionados ao futuro jurídico e criminal do inelegível e me deparei com mais esse fato aqui. Depoimento nessa quinta é o 7º prestado por Bolsonaro à Polícia Federal. Poxa, começa a frequentar muito a Polícia Federal, vai ter uma hora que vai entrar e não vai sair, né? Já está bem desenhado isso. Primeira ida à sede da Polícia Federal ocorreu em abril de 2023, quando ele foi convocado a explicar a suposta venda ilegal de joias da presidência. Ainda faltam os problemas relacionados à pandemia, né? Isso vai vir à tona ainda. E aí eu vi outras coisas, né? O número 7 é um número que é muito simpático, né? A figura do inelegível. Em ato, na Paulista, Bolsonaro é multado pela 7ª vez por não usar máscara em São Paulo. Isso aí foi alguns meses atrás, né? Durante a pandemia. E aí o número 7 também nessa situação aqui, ó. Bolsonaro é denunciado pela 7ª vez em Haia por destruir a Amazônia. Então é tudo 7-0 contra ele, né? Mas o placar vai aumentar, não vai ficar só em 7, tanto na ida dele à Polícia Federal, quanto nos crimes que ele irá responder e as incontáveis idas que ele terá aqui para ficar sentado nos bancos dos réus, ou no banco dos réus, para ser julgado pelos crimes que ele cometeu contra a nação. Bom, Polícia Federal vai incluir fala de Bolsonaro na Paulista em investigação sobre golpe. Comentei isso com vocês ontem. E uma situação que já começa a também preocupar a comunidade judaica aqui no Brasil e fora do nosso país é o uso da bandeira de Israel por esses grupos de extremistas que não sabem nem o que é Israel, qual é a religião que se pratica em Israel, o que se faz em Israel, qual é o modelo do Estado de Israel, não sabe absolutamente nada. São crenças absurdas e aqui na matéria tem um trecho aqui que diz o seguinte: em nota, o Instituto Brasil-Israel se pronunciou sobre a utilização de bandeiras israelenses pelos manifestantes. Para a entidade, o ato é parte de uma instrumentalização da imagem de Israel pela extrema-direita brasileira, baseada na perspectiva imaginária de um país conservador, branco e cristão. Essa representação é contrária à realidade de uma sociedade composta por uma população diversa, com rachas internos difíceis de resolver, muito machucada pela guerra. O que a comunidade israelita no Brasil, o que os judeus estão percebendo nessa história? Que está se fazendo uma usurpação de símbolos de Israel por uma parte da sociedade brasileira, uma parte de extrema-direita, que não se coaduna com os pensamentos, né, de uma grande parte da sociedade, inclusive lá em Israel também. Eles estão querendo evitar que haja aquele tipo de usurpação de um símbolo, é muito importante para eles, como aconteceu aqui no Brasil com a usurpação da bandeira, da camisa da seleção brasileira, das cores, né? Então eles estão dizendo, olha, pare com isso aí, porque esse troço aí já está pegando, já passou da conta, né? Bom, uma coisa que aconteceu nessa manifestação, muitas pessoas escreveram aqui para o nosso portal,
foi o discurso quase que religioso, em todas as falas. O que virou aquele troço ali, né? E depois teve uma pesquisa que mostrou que a maior parte das pessoas que estavam ali eram católicas e uma outra parcela de evangélicos. Aí o católico ali, né? Como é que ele se dá? Uma pessoa que não tinha crença nenhuma, fazendo parte de histórias ali que tinham a aparição de uma figura como Magno Malta, né? Fazendo uma coisa como essa aqui. Cristãos! Ele estava com um tom abaixo, né? Tem uma hora que ele trupica ali no palco, né? Negócio estranhão, né, gente? Parece que nós estamos encurralados de frente do mar. E atrás está Faraó. E nós estamos no meio. Faraó com seus cavaleiros. Nós estamos no meio e o mar. Mas Deus alimentou Moisés dizendo... Opa, ali que ele deu uma trupicadinha. Ele deu uma trupicadinha. Aí a gente chega aqui no desesperado total aqui do dia. Eu vou fechar com uma situação aqui que eu acho que vocês vão gostar, tá? O Malafaia veio aqui fazer desafios, que a vida fiscal dele pode ser devassada, enfim, que ele está pensando que vai começar uma perseguição contra ele. Mas a questão não é fiscal não, tá, Malafaia? A questão criminal é contra o Estado democrático de direito, tá? A senha certamente está sendo preparada para ser entregue na sua mão para você ficar na fila. Vamos lá. Colocar os fatos. Eu vou provar o que eu falei com a própria imprensa que hoje está com essa narrativa imbecil de, olha, o Malafaia, ele se excedeu, ele atacou o STF. Isso é uma vergonha, isso é uma bandidagem, isso é uma safadeza. Ficaram apavorados, a esquerda, e com essa imprensa parcial, esquerdopata, ficaram apavorados com a... É o mundo paralelo, né? Meu amigo, você está apavorado? Como é que está a tua terça-feira? Você saiu de casa hoje, você que está em casa, está assistindo a gente em algum lugar aqui, você está apavorado? Fala assim, nossa, estou hoje apavorado, né? Com essa manifestação. Nossa, o Brasil vai mudar tudo. Sensacional! Ficaram apavorados com a minha fala? Não posso falar a verdade? A verdade agride o mau caráter de vocês? A gente gostaria muito que o senhor falasse a verdade, tá? Seria uma coisa legal. Inclusive, principalmente os fiéis da sua igreja, da sua denominação, né? O senhor mostrasse, não só falasse, mas o senhor mostrasse as suas verdades, né? Verdade, como é que o senhor arrecada dinheiro para depois financiar protestos golpistas? Que vergonha, gente! Falar a verdade nesse país virou ataque! Isso é uma vergonha! Olha, pode vir Polícia Federal, Receita Federal sabe da minha renda! Vocês já sabem! Tem meu imposto de renda! Vocês sabem a renda que eu tenho! Pode vir! Eu não preciso tirar dinheiro de igreja para pagar nada! Olha, o senhor está com um discurso meio nervosão, hein? Eu não pude deixar também de compartilhar com vocês algo que rola nas redes, né? Ele mostrando aqui como ele arrecada dinheiro. Seria interessante ele mostrar o imposto de renda dele para os fiéis, para a sociedade, para a gente ter... Já é um homem público, né? Não é um líder religioso, é um homem público, né? E a gente sabe que uma parte do dinheiro que ele arrecada vem desse tipo de expediente aqui, ó. A própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pagar tudo, ou dividir como você quiser, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa tá feia pro meu lado, e eu tô morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas tô desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu tô ganhando de favor, tô desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você tem... Então tá aí, né? É uma parte do dinheirinho que vai para o bolso do senhor Malafaia. Certamente é esse dinheirinho que é colocado no envelope para o cidadão conseguir a sua casa própria, mas no final da história ele acaba patrocinando um trio elétrico golpista para fazer a mimimicareta golpista na Avenida Paulista, né? Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário, a gente volta mais tarde, tem muita coisa acontecendo, vamos falar desse depoimento aí da figura do inelegível assim que ele acontecer. Um grande abraço, tchau!